Bem-vindo ao terceiro episódio do Behind the Boom. Vamos prosseguir com o triturador. O episódio anterior, sobre a história do Pepsi Towing Service, fez sucesso. De micro-ondas sucateados nos anos 70 a mais de 100 caminhões de reboque hoje, já comentamos isso. Então agora vamos focar nas operações atuais, especificamente em como dominamos o setor de pesados. Eu sei que as pessoas sempre, em todo vídeo, perguntam: como vocês conseguem tantos tombamentos? Toda semana posto 2 ou 3 tombamentos, grandes içamentos e trabalhos com guincho rotativo. Vamos começar, pai. A pergunta seria: quando você comprou seu primeiro guincho rotativo? 2001, 2001. Centre de 40 toneladas e 2 estágios do PET da Superior Tal. Essa era a unidade 44. Era assim, coloquei seu nome na porta. Por isso o Hulk agora é a unidade 44 em todas as suas versões. Sim. E quanto tempo até o segundo guincho rotativo? Na verdade, quero ir buscar aquele caminhão do PET por volta de 05. As cores dele ainda estavam na cabine, mas a caçamba já tinha primer. E aí ele acabou adesivando, colocando a pintura personalizada dele, e eu comprei esse caminhão mais ou menos em dezembro de 06. E esse era um de 60 toneladas. É um de 60 toneladas sim, tinha um 01 P379 com capô estendido, motor C16 e uma 1060, isso mesmo. Era o que você chamava de Old Yeller? Sim, você lembra da Lança? Por mais que gostássemos dela, sempre fazia barulho entrando ou saindo, por isso ganhou o nome Old Yeller. Só por curiosidade, por que o primeiro caminhão tinha 2 estágios e esse tinha 3 estágios? Era o disponível, 3 estágios ainda não eram feitos. Naquela época, o de 40 toneladas tinha só 2 estágios. Se vocês notarem nossos estabilizadores agora, temos a viga H e o perfil baixo. Se viram os vídeos do guindaste de 60 toneladas do meu pai? São macacos hidráulicos. Eles eram assim antes, chegando até a altura do ombro e se estendendo para fora e para baixo. Parece que seria mais estável e forte, mas não é. Coincidentemente, os guinchos de resgate dos fuzileiros navais dos Estados Unidos são de 40 toneladas. Mesmo sendo novos, já encomendam com macacos. Eles não colocam as vigas I neles, eles colocam macacos neles. Provavelmente por causa do terreno, né? Muito mais prático. Você pode... Bem, eu era só um bebê em 2000 e tinha uns 11 anos. Como era a carga de trabalho naquela época? Sei que hoje o Alex está na rua todo dia. Bem, a gente rebocava muito mais, tinha menos caminhões. Então aquele caminhão era uma fera de trabalho. Ele rebocava o tempo todo. E então quando a gente solicitava, quando a gente precisava de um guincho rotativo, então a gente tinha muito disso, né? Eu tinha um cliente que tinha 60 carretas basculantes e eles davam muito trabalho pra gente. Então eu mandava um dos meus outros caras, Alfredo Ricena, depois o René de novo, eles iam lá. O René ficava com o 19, que era o Bill Bottoms. Ele trabalhava com aquelas carretas basculantes nos aterros sanitários e eu ajudava nisso. Sempre tentava estar disponível para a Polícia Rodoviária da Califórnia. Com o tempo, quero dizer, em 2019 com a compra do 88, que é o Big Flipper. Podemos falar, antes de tudo, sobre o que te fez comprar um de 75 toneladas quando quase ninguém tem esses, ainda mais do jeito que você configurou, porque aquele é totalmente personalizado. Como lembra, conversamos e eu disse que achava que repassaria o negócio para você mais rápido. Perguntei se queria se endividar com aquele caminhão. Na verdade, os preços estavam ótimos. Eu paguei um pouco menos de 600, tipo 598,5 naquele caminhão sem o braço de reboque. Então esse era um preço incrível naquela época. Feito sob encomenda, personalizado. E então eu sabia o que seria necessário para pagar, e eu só imaginei. Então aqui eu sempre aprendi a seguir a lei da oferta e da procura. Então eu não compro um caminhão se eu achar que não vou conseguir aproveitá-lo. Justificar isso. Justificar a compra. E então, sem o underlift, o eixo de caminhão de lixo, Então aquele caminhão foi encomendado especificamente para mim. E eu já sabia que meus dias de reboque tinham acabado, mesmo naquela época, em 2019. E eu já planejava rebocar muito menos. Eu só pensei que iria lá operar o veículo avariado e então eu abri mão disso. Lembro que disse que talvez precisasse disso um dia. Se precisar, temos outras unidades com underlift, então não foi um problema. eu acho que nunca precisamos disso. Não, eu nunca precisei. Mesmo que se você estiver na entrada de um túnel e houver uma ocorrência muito, muito grave, eu pedi com uma barra de reboque, que é aquele modelo antigo Holmes com ganchos nas pontas. Alex usou uma vez e foi bem trabalhoso, né? Era tão pesado tentar tirar aquilo de lá. Eram
Você está certo. É um caminhão basculante traseiro. Mas sabe, eu aprendi qual era o meu caminhão 75.42. Aquele tinha uma daquelas barras de reboque. Fui muito criticado pelo meu jeito de usar aquilo. Bem, estava de cabeça para baixo porque os pinos ficam embaixo, não em cima, mas tudo bem, você fez o trabalho, isso importa. Mas um caminhão desses, quero dizer, antes de tudo, ninguém compra um 75.10 para rebocar. Isso é, eu acho uma idiotice, né? Recebemos muito a pergunta: quando vocês vão pegar o Big Flipper 2.0 M100 100 toneladas? É o que mais me perguntam. Mas eu vejo dessa forma: o Big Flipper já é um predador de topo. Você não pode evoluir um tubarão. Já é um Apex, um tubarão branco, né? Já está sem braço de reboque, pouco menos de 80 mil você consegue aquela licença roxa. Tem, sabe, a pasta atrás, os 6 guinchos, mais forte que o duplo H Beam, não tem como melhorar isso. E na Califórnia você não pode fazer um M100 por causa do peso. Então você não conseguiria a licença, né? Não, na verdade ele tem uma licença de veículo autopropelido. Uma licença para guindaste. Pesa 54.480 atrás e 18.020 na frente. Então dá exatamente 72,5, 72,8 de um minuto. Do ponto de vista comercial, o que muitos não entendem é que, enviando um guincho rotativo de 40, 50, 60, 75 ou 100 toneladas, o pagamento é igual. Você não cobra por tipo de guincho rotativo no trabalho policial, eles não diferenciam. E Los Angeles é tão saturada que você não pode dizer: esse guincho rotativo custa o dobro do outro, mas o preço é o dobro do de 50 toneladas. Você pode comprar um de 250 toneladas novo pelo preço de um M100, então não faz sentido econômico. É muito grande. O Big Flipper consegue manobrar. Quero dizer, eu entro em lugares que o Holt não consegue. Então, se o que acontece agora é que os novos proprietários precisam buscar uma aplicação prática. Querido amigo meu, que Deus o tenha, Joe Gonzalez, sim. E a partir de... Hoje no reboque, ele e o filho Miguel vieram e tive uma reunião. Coloquei os 2 guinchos rotativos juntos, estabilizadores abertos, entreguei um controle a cada um e disse que precisava ir. Eles giraram as lanças. Como ele queria comprar um, sugeri um de 50 toneladas, mas como falei, é preciso pensar no uso prático. Se você vai ter vamos dizer, um pagamento de $8.000, você quer tirar o máximo proveito disso. Por isso, muitos escolhem o de 40 toneladas, pois sabem que vão rebocar muito. Mas então você sabe, ele é mais curto, alguns pés, e pode suportar 5.000 libras na ponta. Então você realmente faz muitos sacrifícios. Você tem que fazer sua escolha sobre o que, sabe, é como eu digo para as pessoas, um linebacker central não tem o mesmo porte de um pivô da NBA. Você tem que escolher qual você quer. E esse é o ponto importante de ser diversificado. E coincidentemente, ao vender nosso 40, eu sempre tive um certo orgulho de Deus ter nos permitido ter um 40, um 50, um 60 e um 75. E eu quero dizer agora que de fato consideraria um 85 do Miller quando estiver pronto. Então, Jerdan tentou lançar um por volta de 2005, 2006 e simplesmente não conseguiram permitir. Era muito pesado. A Big Wheel Recovery lá no leste tem um. É uma unidade muito forte. A NRC faz um de 85 toneladas, certo? Sim. Sim, eles chamam de ele ou ela. O Heavy Incident. É tipo um CRS 85 ou algo assim, se eu não me engano. Eu não considero mais nada, não sei nada disso. É o Miller o tempo todo. Curioso. Nunca tivemos um Jerdan Heavy aqui. O Manny já teve também. Bem, nosso segundo caminhão foi um Kenworth de 1990 com um DeWalt. Tinha um LG 50 lança externa de 16 por 16 polegadas com 14 pés. Era robusto. Aquele caminhão era forte. Era uma lança fixa. E tinha um design de lança articulada mesmo em 90 do Don Walters. Então, se o Jerdan comprou o produto do Don Walters e eles incorporaram isso naquele... Bem, antes de você ter os BNBs, certo? Sim. E por que você trocou de BNB para Miller? Acabou o produto? Bem, não, porque os caminhões do Bill Bottoms, todo mundo sabe que aqueles caminhões são feitos sob encomenda. Quero dizer, você vai lá com o seu camarada Bill Bottoms. Ele começou com o Challenger, depois ele foi para a Signature Series. Teve o Bill Bottoms, teve o BNB. E ele está sempre correndo atrás de alguma coisa onde precisava mudar o nome. Mas a clientela dele, Jim Cate da 10 West, era um grande apoiador. Ele tinha um de 5 eixos, 85 toneladas dele, e esse tinha uma barra de reboque sem sublança. Charlie, lá no Bob's, trouxe o primeiro guincho rotativo de verdade de 100 toneladas de Los Angeles. Verdade, pequenininho.
Esse é aquele estabilizador dianteiro, certo? Sim, esse é um som maluco. E eu comecei a comprar caminhões do Pat. E então, depois que comecei com um, ficou fácil continuar com o mesmo produto, porque eles já estavam prontos para uso. Eu sempre mencionava as 7 luzes em cima, né, as luzes do filtro, as licenças especiais roxas. Após conseguir o primeiro guincho rotativo, conseguimos o nosso. 35 toneladas do PET, um 7035 e no ano seguinte um 9055 e assim compramos vários caminhões dele, um após o outro. Então, desde então, você ficou com o Miller? Sim, porque eu nunca... Bill Bottoms faz um guincho integrado, mas isso não é pra gente. Eu não gosto. Eu vi e não gostei. Então, naquela época, obviamente, você tinha o quê? 2 guinchos rotativos, certo? Lá em 2001. Bem, Em 06 até 06, até 06. você tinha que ter. Então, naquela época, obviamente, agora Los Angeles está saturada de guinchos rotativos, até mesmo na Empire, todo mundo tem um de 50 toneladas, todo mundo tem um de 50 toneladas, ou um de 40 toneladas, ou algo assim. Naquela época, havia outros caminhões pesados com guinchos rotativos, ou só você tinha? Não, havia uma empresa no centro de Los Angeles com um guincho rotativo de 60 toneladas. E ele tinha começado, né, ele superou todo mundo, US Tal, Moshe? Ah, o Moshe não era o dono naquela época, não. o dono original. Ele tinha um de 60 toneladas. Sim, ele tinha um de 60 toneladas feito sob medida, mas o original, o que recebe o crédito, é a Black Cat de Anaheim Fullerton. Esse é um caminhão de 70 ou 75 toneladas de novo, ele só tem uma barra de reboque, mas esse é o original lá na Califórnia. Esse é o primeiro mesmo. É infame. Se vocês estiverem ouvindo, é só procurar no Google por Black Cat Rotator. Foi o quê? Anos 80, começo dos anos 90, Provavelmente foi nos anos 80. e ele virou... Eles viraram aquele, né? Eles capotaram 2 vezes. Eles capotaram na oficina do Ryan, perto da Carmenita, e levantou uma parte do carro. Eles trocavam o chassi de um tambor. Não tenho certeza se estava bem preso aos suportes laterais. O tambor acabou tombando o veículo em um sábado. E aí o outro teve um pneu furado e capotou na rodovia. Isso é assustador. Sobre essa questão da saturação dos guinchos rotativos, acho engraçado porque todos compram um. Pelo que você disse, pai, as pessoas acham que o trabalho vem depois de comprar o guincho rotativo, mas na verdade é preciso ter o trabalho antes, certo? Muitas pessoas compram guinchos rotativos, mas eles ficam parados ou sem operadores. Os guinchos rotativos são enviados para os chamados e vejo isso direto no Instagram. Eles respondem, mas claramente não sabem o que fazem e têm dificuldade. 90% deles encosta de ré em tudo. Todos os caras da nossa região, por algum motivo, não conseguem trabalhar com o guincho rotativo pela lateral. Então eu acho engraçado, você compra esse equipamento que custa perto de 600, 700, 800, 900 mil dólares, mas sem alguém que saiba operar ele. Então, originalmente, parte das especificações era como se existisse esse mito de que ele estava totalmente retraído. Para um guincho rotativo de 50 toneladas, te dava 100 mil. Totalmente estendido, ele dava 50 de lado, dava 25.233, um terço disso. Por isso, sempre buscava grande margem de segurança. Eu conheço algumas empresas que, no momento em que o estabilizador começa a flutuar, eles já falam abaixa, abaixa. Eles acham que o pêndulo vai virar e tombar o caminhão. Resolvi um trabalho com a City Terrace e o NRC, envolvendo um caminhão betoneira totalmente carregado a cerca de 12 metros da lateral em North Hollywood. O cavalheiro estava tentando desviar de um carro estacionado e só havia espaço suficiente. Provavelmente não tinha mais do que 4 metros e ele perdeu totalmente o controle. City Terrace só chegou lá por causa do seguro. Enquanto eu içava, meu caminhão ficou inclinado cerca de 20 graus o tempo todo. O tempo todo eu estava inclinado, com a lança totalmente recolhida a 60 graus, e o motivo de eu não ter medo era porque, se acontecesse alguma coisa, meu caminhão ia cair, não capotar. Se uma corrente arrebentasse ou algo cedesse, o caminhão voltaria para esse lado. Não vou dizer que seria seguro, mas não havia risco de tombamento, não era como se eu fosse capotar o caminhão. Agora, quando a gente levantou, a responsabilidade era minha. Eu peguei a traseira e tive que girar e tudo foi feito no ar, num verdadeiro vácuo. E eu me lembro, naquela hora eu envelheci. Eu lembro disso. Lembra dos cabelos brancos começando a aparecer? Foi um dia muito, muito ruim. Levantar aquilo foi realmente, sabe? Porque o que acontece com um operador como eu é que eu tenho um certo tempo para fazer o trabalho
E eu fico tipo, sabe, só observando acontecer. Quero dizer, na vida, eu sempre entendo que se algo pode dar errado, vai dar errado. E então, seu equipamento, estávamos usando cabo de 5/8 de polegada. Eu usei as maiores coisas que eu tinha, conferi tudo 2 vezes. Mas foi isso, né? E como eu disse, tudo aquilo foi feito no ar. Depois trouxemos porque ia bater na encosta. Essa foi uma das muitas chamadas assustadoras. Eu estava lá, foi recente. Berme fresco. O engraçado disso é que ele não está brincando. Provavelmente, se você estiver assistindo isso no YouTube, vou colocar algumas fotos. Mas ao chegar à estradinha nas colinas, Ruben precisou rebocá-lo de volta até embaixo. As ruas eram tão estreitas que não dava para virar por causa dos carros dos dois lados. Meu pai precisou seguir atrás. Sempre que tinha uma curva, meu pai levantava a traseira, empurrava para o lado, baixava e continuavam. Eu não sei quantas vezes tivemos que fazer isso antes de conseguirmos descer. E esse é um exemplo perfeito de guinchos com lança giratória. Nada mais servia. Quero dizer, agora Ruben poderia ter deixado sem supervisão, porque Ruben Júnior já estava lá naquela hora. E então ele desceu a estrada e posicionou um dos guinchos integrados dele. Mas não, ele preferiu engatar. Seu caminhão podia erguer a dianteira. E então, mas Josué estava certo quando foi fazer a curva, porque eu já estava de costas, então eu só me movia cada vez e depois soltava eles. Quando terminei de preparar tudo e ele desceu, não conseguia levantar. Então deixava meus equipamentos pendurados, sabendo que eu pegaria e empurraria para ele. Trabalho mais difícil que você já fez? Sim, com um controle remoto sem fio, fui remover uma retroescavadeira presa, ou talvez o cliente quisesse que eu puxasse um tronco de árvore gigante. Eu estava em um rancho e naquela época eu tinha o de 40 toneladas e lembro que eu estava puxando o cabo e os clientes estavam ao meu lado e não sei o que me fez parar. Aí eu olhei e vi meu caminhão. Acho que deixei ele a uns 40 graus no ar. O que aconteceu foi que eu estava usando o guincho. Pensei, conheço os controles remotos. Isso foi há muito tempo. Era justamente um desses. Era esse controle remoto específico. E tinham 2. Esse aqui é para dobrar a sublança, mas tinha um igualzinho. Eram 2. E eu tinha um só para o corpo do rotator. E, na verdade, o Pat tinha desconectado a rotação horária e anti-horária nele. Um dia, enquanto atendia um chamado e montava o equipamento, ele ouviu um barulho e olhou. A lança estava, acho que o conduíte molhou ou algo assim, ativando o movimento circular. Depois disso, ele desconectou. Então não tivemos mais isso, foi outra situação assustadora. Então, quando você diz difícil, quero dizer, às vezes, sabe, acho que todos nós temos anjos cuidando da gente em situações que poderiam ter dado errado. Tipo, em um dia realmente ruim, quero dizer. Foi uma ocorrência difícil com uma betoneira que ia descer 10 metros. Chamei um dos meus caras para içar o equipamento enquanto eu fazia isso da rua. E eu ia segurar a parte lateral e ele ia puxar. Ele perdeu a saída, o que me irritou, porque o retorno seria bem mais longo. Foi em Glendale e Silver Lake. Então eu cheguei lá, joguei meus cabos de 15 pés, meus de 10 pés de meia polegada e subi na escada. Ela estava presa por uma retroescavadeira com uma corrente de System 7 de 3/8 de polegada que parecia nova e dourada. Muitos pensam que quanto mais nova e brilhante, mais forte é. Sem saber que as pretas, as anodizadas, às vezes são mais fortes, coloquei a corrente, subi na escada e a joguei por cima. Desci novamente, prendi ela na estrutura e fiquei sobre o tambor. Coloquei outra corrente aqui e o sistema de elevação estava montado. E aí eu puxei imediatamente. Assim que puxei e começou a vir, puxei desse lado e empurrei para o lado. Nessa hora, meu 7035 apareceu. Era o senhor Ramiro Durazo, o pai do Ed. Ele faleceu. Era um Peterbilt, então tinha um gancho central e ele prendeu nele. E aí sabíamos que tínhamos conseguido. Levamos até a metade da colina. E quando fui desconectar as correntes, achei que era uma corrente só, mas eram 2 correntes com a ponta aberta e tinha um parafuso de meia polegada ou 9/16 avos sem arruela. Eles só colocaram o parafuso e a porca e pensei, isso podia ter quebrado ou o elo da corrente arrebentado. Por isso se usam arruelas. Ela teria passado pela corrente. Esse foi um dia que eu lembro de estar dirigindo e pensar, esse parafuso é forte, eu poderia, sabe? Se aquele parafuso tivesse quebrado, teria virado porque já estava inclinado. E aí, quando você está segurando, meio que ricocheteia, tem um pouco disso,
Então o seu foi bom quando você foi lá fora e tinha aquele guindaste que você estava descendo. Malibu, você o amarrava por trás e tirou o para-choque do seu caminhão. Enquanto descia, quebrou o volante de um caminhão de 4 eixos, tipo 60 toneladas, mas um guindaste de 60 toneladas é bem maior que um guincho rotativo de 100 toneladas. Eles são enormes em alcance, tamanho, em tudo. Então, quando cheguei lá, almocei e levei o almoço para o Josh e o resto do meu refrigerante. E eu não sei se ele ficou feliz em me ver, mas foram 78 milhas sem rádio. Não tínhamos GPS lá, mas era tipo uma queda de 300 metros. Também era noite nessa hora, cara. Sem luz ou nada na estrada sinuosa. Lembro do holofote. Como todos sabem, ao seguir em frente, especialmente num beco sem saída, sempre pensamos: dá para dar a volta? Para onde ir? Sempre buscamos uma saída. Você sempre fica assim, nunca quer ficar preso em uma armadilha. E eu me lembro que, quando cheguei perto, havia espaço suficiente para fazer uma manobra de 3 pontos. Fui até onde ele estava, eles estavam a cerca de 1,5 m, dava para ver onde quebrou a coluna de direção. Dei a volta, acelerei e fui até lá. Levantei por baixo e consegui altura, pois não dá para erguer um guindaste à força, ainda mais numa estrada de terra, senão você só vai deslizar. E Josué segurou e descemos a 1 ou 2 milhas por hora até lá embaixo. Muitas vezes não é força que você precisa, mas jeito, cálculo, física e um pouco de tudo. Finesse, com certeza. Qual você acha que foi a sua descida mais difícil, Alex, ou a mais perigosa, nesse tempo limitado que você esteve aqui? Acho que a mais difícil, como sempre digo, é a da sonda de petróleo. É como tudo, sabe? Para mim tudo é uma experiência de aprendizado. É aquela que caiu para fora da estrada? Eagle Rock? Bem, sabe, quero fazer uma observação. Às vezes a gente acaba dificultando o trabalho. Eu tive um caminhão-tanque de leite na 210 e quando fui até lá já éramos uns 5, tínhamos uns 5 caras, tínhamos uns 3 caminhões. Fui para Hogan por causa de um caminhão-tanque de leite que tombou, rasgou e deixou cerca de 1/5 do leite dentro. Então, a água é o líquido mais denso, com 3,8 quilos por galão. O leite pode chegar a 6, 7, depende, assim como o combustível. De qualquer forma, eu disse ao motorista: ok, essa será fácil. E então, uma das coisas que fazemos para desvirar caminhões-tanque, e você tentou comprar um e não serviu, usa-se a ideia do cabide. Coloca uma madeira 4x6 ou 2 com cordas elásticas, prende e isso levanta o tanque permitindo suspender. Você faz tudo. Isso é um ponto de elevação, um único ponto no defletor, desde que tudo se encaixe. Então colocamos 2 madeiras 4x6 ali para o caminhão-tanque e depois prendemos no trator. E eu disse para o meu motorista que estava lá embaixo prender as correntes. E eu fiz assim, que significa: se você subir 5 elos nessa, sobe 5 elos naquela. E esse é o ponto mais forte. Bem, ele colocou os 2 ganchos de garra um contra o outro. Gancho de garra com gancho de garra. E com aquela quantidade de força, eu me lembro do tenente lá fora, eram daqueles tipos raros. Eu contei, era canal 2, 4, 5, 7, 9, 11 e 13. Eu me lembro que ele disse para ele: fique para trás. Então, eu tinha acabado de passar por lá e cerca de 4, 7 segundos depois eu estava puxando minha alavanca Snatch Ball. E então eu ouvi, mas a parte triste é que quando eu ouvi, se tivesse me matado, eu nunca teria sabido, porque quando eu ouvi do outro lado. Você coloca os 2 ganchos de agarrar, começa a guinchar e então, bum! Ouviu algo? Quando ouvi, aquilo me impactou. Foi o Johnson Gonevo, as polhas de desvio de 12 toneladas. Não usávamos os de alumínio nos sucambes que temos hoje. Stuckums, isso. E eles provavelmente pesam uns 35 quilos, depende. Gonville é uma empresa sueca, correto? Sim, antes era Johnson e depois Gonibo. E então eles aprenderam a se incorporar. Mas estava no cabine leito. E todo o caó, eu lembro que estava tudo embrulhado. E o pessoal disse que ele arrebentou o cabo dele. Ele quebrou o cabo. Quando fui lá, disse que quebrei a madeira, o que não deveria ter feito. Depois vi o grafite e notei que o gancho de garra estava reto. A orelha tinha sido arrancada. E eu nunca esqueci disso. Aquilo estava totalmente carregado, certo? Não, estava parcialmente carregado, mas não era isso. É só um gancho de agarrar. Eles não tinham material suficiente para engatar. Jamais teria segurado. Eles não foram feitos para isso. E nós aprendemos isso no nosso teste de proficiência com quem quer que você esteja, Rick Master, CTTA nível 6, ou nas aulas de Rotator, você sempre vai para um elo. Todos prendemos no chassi agora, Miller tem ganchos de agarrar. Mas isso só mostra que não importa o quão bom você seja ou o quão bom você ache que é,
Acidentes acontecem com todos nós, com todos nós. Você pode ficar complacente. E eu acho que é isso que mais mantém, porque eu mesmo, sou chamado de convencido o tempo todo, mas eu sempre tenho isso no fundo da minha cabeça. Tipo, a qualquer momento, sabe, eu poderia ter colocado uma manilha errada e aplicado carga lateral demais nela, ou, sabe, feito alguma coisa arriscada. Na nossa indústria, isso pode acabar de repente, e acontece o tempo todo. Cerca de cada 6 ou 7 dias, um operador de guincho morre, geralmente por estar no acostamento da rodovia. Pessoalmente, conhecemos algumas pessoas que morreram durante o içamento. É uma área muito perigosa, mas por algum motivo nos sentimos atraídos por isso. Alguém precisa entrar sob o caminhão ou veículo avariado para fazer a amarração. E às vezes eu sempre me lembro, eu poderia chamar de erro agora, ou definitivamente não foi negligência ou içamento, mas você não sabia. Mesmo assim, passou perto de um chassi sob pressão de mola em Long Beach. E então, quando você finalmente quebrou o cadeado, eu me lembro da velocidade com que aquilo saiu. Foi assim, sumiu em milissegundos. Graças a Deus você colocou aquela trava com o E. Foi deixado mais para fora de propósito para compensar caso isso acontecesse, mas ainda assim o recuo foi muito violento. Bem, esse foi um erro. O outro é que o caminhão de reboque estava no raio de ação do veículo avariado. Sempre trabalhe nisso e diga ok, pois pode acontecer. Não dá para afirmar que se algo pode dar errado, vai dar errado. Você precisa se ajustar a isso, sabe? E é por isso que o pessoal da plataforma elevatória ou do cesto aéreo, ou seja lá o que for, eles usam todo tipo de equipamento, sabe? Cintos de segurança, capacetes, enfim, muita coisa de segurança porque eles trabalham com isso. Quando tirei a certificação de guindaste, vocês não vão acreditar, mas a proporção do cabo de um guindaste, porque ele levanta pessoas, aquele que levanta pessoas, tipo em canteiros de obras, ele levanta. Uma cesta, tipo um elevador, é 1001, 101. Não é 4-1, como você encontraria nos nossos caminhões e coisas assim, tipo correntes e tal. E essa é outra coisa, no teste de proficiência, eles dizem para nunca jamais usar a resistência à ruptura. Use sempre a carga de trabalho. Então eu sei que o Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles e o Corpo de Bombeiros da cidade de Los Angeles, se eles têm algo de 18 mil libras, eles vão usar 2 correntes. Eles não ligam, eles vão usar 2 correntes. Eles usam corrente grau 100 ou 120, mesmo assim, se passar disso, continuam usando 2, não consideram a resistência à ruptura, vão com 40. Para quem entende, o fator de segurança é, por exemplo, uma corrente com limite de carga de trabalho de 15 mil libras. Se o fator de segurança é de 4 a 7, multiplique por 4 para obter o valor médio de ruptura. Assim, essa corrente se romperá com 60 mil libras, mas muitos guincheiros, eu conheço alguns pessoalmente, trabalham dentro desse limite. Então, se eles têm uma corrente com limite de carga de trabalho de 15 mil libras, eles estão levantando algo de 30 mil libras com essa corrente. Tipo, tudo bem, tem um fator de segurança de 4-1. É disso que meu pai está falando. Você nunca deve se basear no fator de segurança. Você sempre deve trabalhar dentro dos seus limites de carga de trabalho. E é isso que Alex e eu fazemos o tempo todo, sabe? Com nossos Baileys e nossas manilhas. Por isso eles têm tantos, de 3/8, meia polegada, 5/8, cada um com sua resistência. Sobre isso, sei que Alex e eu somos muito cuidadosos. Quero dizer, toda essa história do Bailey colocou isso no mapa e se espalhou como rastilho de pólvora. Vejo muitos postando sobre seus sintéticos e seus Baileys, principalmente a nova geração. Mas, cara, vocês não têm ideia de quanto tempo levou pro meu pai aceitar isso. E agora, o que acha dos sintéticos? Porque eu conheço o Chain, ele adora correntes. Eu amo minha corrente. Bem, as originais, se tivesse um rasgo e você visse aquela linha vermelha de aviso, então não era para usar. Então, eu acho que uma delas pode esticar ou te dar algum tipo de aviso. E provavelmente não seria do jeito que ricochetearia a repercussão disso, né? O tranco provavelmente não iria tão longe quanto o da corrente. Eu sabia de uma empresa em East LA chamada ONR Towing, com caminhões marrons lindos. Eles faziam reboque para o xerife e para a CHP. Havia 5 na Indiana, na rodovia abaixo, acho que faziam um destombamento quando a corrente quebrou e atingiu um policial da CHP. Sim, um elo se rompeu, foi bem grave. Descobri assim: a certificação de guindaste me ensinou tudo sobre sintético e outros tipos, mas não me levou a comprar. Isso não me fez comprar. Então vocês usam, e quando vou lá, uso seus caminhões.
Então eu só fico pensando. Eu fico tipo, e aí, uso esse aqui? Para mim, todos parecem iguais, mas eu sei que eles têm classificação. Beleza, então como eu disse, a moda antiga, nem a moda nova, cada uma tem seus prós e contras. Alex e eu somos obviamente grandes no ramo dos sintéticos. Isso está bombando. Tenho até um kit Hulk 2.0 completo. Minha pergunta é, pai, como você vê agora o setor de reboque em 2026 comparado aos anos 80, aos anos 90? Sabe, ética de trabalho, métodos, o ambiente, tudo isso. Bem, os sistemas hidráulicos definitivamente facilitaram o trabalho por causa do alcance deles, da incrível capacidade de elevação. Os guindastes rotativos facilitaram ainda mais. Porém, às vezes, como você disse, surge a complacência quando é mais conveniente. Quando você é treinado no equipamento convencional que trabalha pela traseira, depois você supera isso porque a amarração com um guindaste rotativo é idêntica. Você faz içamento e captura pela lateral, o que muda um pouco as coisas. Onde você pode se encaixar e quais trabalhos pode conseguir? Bem, eu nem preciso mencionar a parte financeira. Esse é meio que o pagamento pelos trabalhos que fazíamos antigamente, que está lá em cima. Mas, por outro lado, tudo aumentou. O diesel aumentou. Acho que a fiscalização mudou um pouco. Houve uma época em que a polícia rodoviária permitia que você rebocasse 80 quilômetros a partir de um veículo avariado, basicamente. Sem problema nenhum, isso mudou, tem uma balança ali na frente, é melhor você parar. Ou o MRE vai ver alguma coisa, a fiscalização rodoviária móvel vai perceber alguma coisa. Então, por exemplo, no acordo de prestação de serviço da rodovia pedagiada agora, eles adicionaram que você não deve sobrecarregar seus eixos traseiros ou rebocar com menos de 50% do peso no eixo dianteiro e outras fórmulas para isso. Mas agora eles podem te multar. Você pode ser repreendido, advertido por escrito e retirado da patrulha rodoviária por insegurança. Então, eu diria que agora há muito mais responsabilidade legal, com muito mais gente de olho, porque basta uma pessoa para estragar tudo. Especialmente na Califórnia. Agora, a regulamentação. Eu me lembro que costumava haver empresas de guincho leve que faziam apreensões privadas, PPIs, aqui na região de Los Angeles. No processo de credenciamento do comissário de polícia, foram repreendidos por não terem permissões e mudaram-se algumas quadras 1 quilômetro para dentro do condado, onde não há regulamentação. Eles continuam fazendo o mesmo trabalho nos mesmos lugares, mas com menos responsabilidade após mudarem para um condado. Agora há muito mais, você precisa ter proficiência. Existe uma verificação de antecedentes criminais. Isso não existia nos anos 80, o CHP 234FA. Uau, então você poderia ser um assassino e eles não ligariam. Richard Ramirez me contou. Eu me lembro de uma vez que havia um cara da FSP e isso aconteceu na central da patrulha rodoviária. Eu nunca vou esquecer. Era uma aula de sábado, acho que da FSP ou similar. Um dos caras era um dos mais procurados da América. Eles pegaram ele na hora. Qual que é o nome dele? Eu não sei. Mas então é isso que eu acho. Acho que precisa de mais responsabilidade. Agora a gente está muito mais sob escrutínio do que antes. Por outro lado, quem comenta nos meus vídeos geralmente é mais velho. Pessoas com 55 anos ou mais são maioria no YouTube, certo? Muitos desses comentários dizem: no meu tempo, os motoristas eram melhores. O que está acontecendo? Por que eles estão batendo tanto? Eu não estava lá, mas você estava. Naquela época havia tantos acidentes e capotamentos quanto hoje? Bom, quero dizer, o crescimento da população, sabe? Todo mundo era muito mais... Com certeza. Agora somos muito mais densos do que éramos antes. Então, se antes 1 a cada 100 caminhões tombava, agora se você tem 1.000, 10 caminhões vão tombar. Havia um problema. Eu me lembro de atender uma ocorrência com Gary Northrop na Continental por causa de uma porca solta na 710 perto da Bandini. E o Gary disse, suspensão à área idiota nesses reboques. Eu odeio elas. Porque o que acontece é que quando estão fazendo curva, elas compensam, então elas balançam. Elas balançam, por exemplo, se comparar com uma Hendrickson. O pessoal que puxa caminhão de lixo conhece aquele Ibian, é uma peça robusta, é enorme. Não tem mola de feixe, não tem bolsa de ar, não tem nada. A Kenworth usa um sistema de 8 bolsas de ar, do qual não gosto. Isso realmente faz diferença, pois permite mais movimento e balanço nos caminhões. Sim. Então esse é um ponto. Sabe, Alex e eu vemos isso todos os dias.
Eu, pessoalmente, acho que o padrão para dirigir isso, tipo, quando eu era criança, se você era motorista de caminhão, era visto como, esse é um trabalho de homem de verdade. As pessoas que vemos todo dia saindo de chinelo não sabem o peso do veículo e só dirigem automáticos. Não conseguiriam dirigir. A gente reboca caminhões Penske sempre. Quando você oferece um bom veículo, o motorista recusa se não for automático. Percebo que a qualidade dos motoristas piorou, mas só tenho 36 anos e experiência limitada. O que você acha dos motoristas atualmente? Sabe de uma coisa? Naquela época, acho que o típico motorista de guincho, né, ou só motorista em geral, usava bota, calça, camisa xadrez e tudo mais. E eles eram uniformizados. Eles eram considerados motoristas profissionais. Basicamente é isso que uma CNH profissional representa, é um motorista profissional. Sim. E agora você vê pessoas, como você disse, de chinelo, você vê eles, sabe, desleixados, de qualquer jeito. Sem identificação. Sem nome, trocando nomes, sabe, tipo naquele vídeo que eu postei, trocando coisas e fazendo todo tipo de coisa suspeita. Mas, sabe, voltando ao que você disse, que agora há mais acidentes do que antigamente, eu acho que com as redes sociais isso fica mais em evidência. Isso é divulgado mais. É o que eu penso. Talvez naquela época também ocorressem acidentes, mas não tantos devido à qualidade. Quando vemos pessoas malucas nas notícias, será que antes existia tanta gente assim? Hoje as redes sociais amplificam isso. Talvez agora haja foco nos maus motoristas que antes passavam despercebidos. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso. Você estava falando sobre como era setor de guinchos. Então, uma pessoa que é absolutamente essencial precisa ser mencionada, Sr. C. Carlos Morales. Deus o tenha. Ele faleceu em 2001. Ele trabalhou com guinchos pesados por 28 anos e não dirigia um guincho rotativo, mas conseguia fazer tudo com uma lança fixa. Ele me falou sobre um de seus mentores e treinadores, um cara chamado Polak. Todos são mais velhos. E eles ficavam numa cabine caixão. Quero dizer, a cama era de 32 polegadas, eu mal cabia nela. Você ia direto do banco para o colchão ficava bem aqui. E ele disse que quando estava aprendendo a dirigir, naquela época ele só tinha bota Caterpillar. Não tinha essas Wolverines Red Wing e vocês são tão mimados com uma Brahma. Frente é. Sabe, Chippewas e botas de $200 com placas de aço na sola. Eram simples, mas ainda tinham aço, sabe? Aqueles ganchos de aço para o cadarço. Ele conta que, ao levar um chute enquanto dormia, chutava de volta. Quando ouvia o barulho do câmbio, soltava o pé e saía. Depois disso, ele ficou muito mais cuidadoso para não arranhar a marcha. Então, eu realmente acredito que foi uma escola da vida. Isso é verdade. Você também ouvirá isso sobre as crianças e como elas são criadas na sociedade atual. E, por exemplo, agora uma criança pode dizer, estou saindo do assunto, mas isso também acontece em Toy 2, onde uma criança diz para o pai, vai, encosta em mim, eu vou chamar o conselho tutelar, sabe? Os serviços de proteção à criança contra você. E é quase a mesma coisa aqui, onde se você falar com um funcionário de determinada maneira e ferir os sentimentos dele ou ofendê-lo, sim, pode virar um processo judicial. É como se tivéssemos uma mão amarrada nas costas. Agora precisamos ser mais cuidadosos, mas ainda temos que fazer o trabalho. Não é permitido bater ou empurrar funcionários em nenhum momento. É tipo, vem aqui, o que há de errado com a sua barra de luz? Bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Naquela época, os motoristas eram, acho que, mais abertos a, sabe, eu não diria abuso verbal, mas, sabe, uma bronca. Isso fazia parte da cultura. Eu nem diria que era um costume. Talvez eles fossem, acho que, mais casca grossa. Não era um tabu. Se eles errassem, eram mais casca grossa. Se errassem, era tipo, ei, e aí? Eu errei, sabe? E agora é isso. Com certeza. Agora é tipo, ei, vou ligar, sabe? Vou ter que... Espaços seguros agora. Sim, eles têm espaço, com certeza. Acho que isso mudou. Agora existe uma cultura diferente, talvez na forma como estamos sendo. e aí a sensação de que tem direito a tudo ainda aparece. Então eu queria mencionar isso durante todo o programa. Não é só porque você dirige um guincho rotativo que isso faz de você um operador de guincho rotativo. Mas eu percebi que muitas vezes as agências aliadas, como a polícia, patrulha rodoviária, eles sabem a importância de um guincho rotativo e de quem você coloca para operá-lo. E eles falam tipo, chama um guincho rotativo. E aí, às vezes, eles ficam meio assustados, tipo, sabe, tem caras que, como o Josué disse, às vezes as pessoas se sentem mais confortáveis dando ré em alguma coisa. E isso também mudou, porque como eles podem pagar por isso, sabe, eles acham que podem, mas nós somos cobrados por um padrão mais alto nesse sentido. Você acha que eles dão ré por medo de içar pela lateral?
ou já operam um guincho integrado há mais de 20 anos e só se acostumaram a dar ré em tudo? Sim, quero dizer, se você não precisa, tive uma chamada estranha onde os canos ainda estavam presos pela cinta de 2 polegadas, mas estavam em forma triangular, tipo 5, 4, 3, 2, 1, e o triângulo desmoronou e todos foram para a esquerda. O caminhão não tombava, mas ele não podia dirigir porque a carga não estava segura. Então eu parei e uma empresa vizinha parou poucos minutos depois. E nós dissemos, beleza, vamos tirar no cara o coroa. O que aconteceu foi que o dono ligou para uma empresa e o mecânico, né, o coordenador de segurança, ligou para outra empresa e acabamos ficando com o chamado. Pensei, onde vou estacionar? Como estaciono paralelo para pegar os tubos? No fim, só ia prender no reboque. Quando usei o guincho, sabia que isso empurraria ele para o lado, mas precisava estar só de um lado. Era uma estrada de 2 pistas, então isso atrapalharia o trânsito e causaria bagunça. Mas esse cara num caminhão baú disse, por que você não dá ré por uns 45 metros e coloca seu caminhão naquela rua? Era uma interseção em T. Então isso me forçou a usar meu guindaste rotativo com o braço fixo. Eu fiquei humilhado porque uma coisa que acontece com o guindaste rotativo é que você acaba pensando demais. Você pode pensar, como transformar isso em um chamado para o guindaste rotativo? Muitas vezes nem se trata disso. E aí você vai tentar forçar para que se encaixe. Se encaixe no, como é que eles chamam isso? O imperativo. Se encaixa na narrativa. Se encaixa na narrativa. O chamado do guindaste rotativo precisa ter a lança para o lado. Não é aquela história de que, para quem só tem martelo, tudo parece prego? Sim, há outras situações em que há uma vantagem em usar um guindaste rotativo, mudando um pouco de assunto, que é a capacidade de posicionar a lança voltada para frente. Alguns desses caminhões de bombeiros têm a escada na frente, assim como caminhões de bombeamento de concreto a vácuo e caminhões guindaste sinalizadores que possuem algo na frente com a lança voltada para frente. Estávamos falando sobre itens personalizados nos nossos caminhões. E eu ainda coloco o suporte dobrável para a barra de luz. Então você remove uma trava de cada lado e eu consigo dobrar minha barra de luz 180 graus para frente, assim ela abaixa e eu consigo abaixar minha lança um pouco mais. Isso. Isso é uma ótima vantagem com o rotator. No mínimo. Isso é bastante. Isso é vantajoso, principalmente ao colocar um carro o mais baixo possível na plataforma. E eu quero acrescentar algo a isso. Provavelmente quase nunca é mencionado. Então, quando peguei o caminhão do Joshua em 2020, eu girei a lança para frente. Existe essa ideia de rebocar uma carregadeira frontal ou uma carga muito pesada pela traseira e você consegue levantar. Eu conheço alguns caras que têm rotators por causa do contrapeso e eles conseguem levantar os 40 mil direto. Eu estava falando sobre as 55 mil libras e eles pegam um caminhão de lixo pela traseira e rebocam. Então, quando testei o caminhão do Josué, estava com 900 libras a mais na dianteira. Então você tem que entender só o meu braço agora. Não importa onde eu coloque, a força vem daqui. Esta é a base giratória. E se está aqui ou aqui, eu não faço isso com o meu corpo. Então esse é um mito muito, muito errado de que só porque a lança está voltada para frente, existe essa enorme distribuição de peso. Isso é besteira, não é verdade. Muita gente me disse que adiciona umas 2.000 libras quando você gira a lança para frente, mas não adiciona porque ela está totalmente retraída. A maior parte do peso fica na base giratória. E eu acho difícil entender que se você estendesse, ela iria abaixar. Mas eu fico pensando, porque se ainda for, digamos, 3.200 quilos a lança, sabe? Mas acho que é a alavanca. É como uma barra de força. Quanto mais longa, maior o torque no ponto. Deixando tudo isso de lado. O que é torque? Eu vou te quebrar. Te chutar. Então, ao compartilhar algumas fórmulas que funcionaram para mim, são só 3, 4. Eu mencionei que se você considerar o peso da água como 8,3 libras, só arredonda para 8. Então, tanto faz. Quando alguém diz que tem 5.000 galões, você nem pensa nisso. Você acha que 5.000 galões é pouco porque confunde com libras? Mas se for combustível a 6,7 ou o que for, sabe, todos eles, vamos só dizer óleo, tanto faz, a 7 libras. Agora você está com 35.000 libras, mas ele disse 5.000. Você fica tipo, e se ele estiver preso ou se você precisar levantar e girar, isso é mais o peso do caminhão. Isso é o movimento do fluido. E também o atrito cinético é exatamente metade do atrito estático.
Se algo fica preso, já passei por situações em que meus caras puxam algo e o caminhão inclina. Então digo, sai, deixa que eu resolvo e fico até conseguir. E então, bem antes de começar a virar, e quando vence aquele atrito, eu não solto. Você continua puxando com o guincho. É tipo se vocês já empurraram um fogão, uma lavadora, uma secadora na garagem. E quando você começa, pensa, nossa, isso é pesado, mas aí você fala, não para, não para. Uma vez que você para, é difícil recomeçar. Com o guincho acontece o mesmo. Por exemplo, puxar com o guincho um veículo avariado que está sem freios e está te dando trabalho. Uma vez que você começa, você não quer parar porque já reduziu pela metade, sabe? Os quilonewtons por metro quadrado é a forma como isso é medido. Mas essas são duas fórmulas importantes que ficaram comigo desde o primeiro dia. Eu as uso bastante. E agora, uma rápida divulgação. O Vegas Tal Show, um dos maiores, vai ser no dia 22 de abril. Vou levar o Hulk 2.0 ao Tal Show e inscrevê-lo no concurso de beleza, como dizem. Dedos cruzados para eu ficar em primeiro lugar. Tenho vários projetos em andamento. Não fiz vídeo do caminhão, pois parece interminável, mas adicionei detalhes especiais nele. Vai ser o guindaste rotativo tecnologicamente mais avançado e insano do planeta, além de coisas como a cafeteira, o Starlink e tudo mais. Então esse vídeo vai sair em breve, e eu incentivo todo mundo, afinal é Vegas, dá pra se divertir. Mas de 22 a 24 de abril acontece o American Tal Show. Espero ver todos lá. Alguma consideração final? Apenas espere o inesperado. Os guindastes rotativos, você sabe, agora o Miller codifica os cabos por cores, então não tem como errar. Mas uma vez tivemos a ideia do corpo de bombeiros. Eles usavam verde para a esquerda. Quase ninguém tinha cabos auxiliares. Nem mesmo os primeiros guindastes rotativos vinham com 2 cabos. E o vermelho sempre foi para a direita. E o que acontece é que, se você estiver de um lado e pedir, me dê o cabo da esquerda, eles vão te dar o cabo da esquerda. Se você pedir o cabo da esquerda estando do outro lado, na verdade é o da direita, pois está de frente para você. Se você pedir esse cabo com essa cor, há várias opções com o equipamento, como rotular suas coisas. Como disse, ao ver alguns itens sintéticos que usam, penso, todos parecem iguais, mas por que um suporta 60 mil e outro 40 mil? É basicamente isso. Conheça seu equipamento e saiba onde tudo está quando precisar. Assim, você não perde muito tempo procurando e depois não consegue achar porque está desorganizado. Então, organização é muito importante. Muito importante. Concordamos. Isso é bem verdade. Eu realmente acho que naquela época, eu acredito que era muito mais difícil. Você precisava ajustar manualmente os controles e sentir o caminhão se estava inclinando ou não. Acho que estamos mal acostumados com tudo isso. Cintas, controle remoto que você pode acionar. Cintas leves por aí. Não sei como vocês carregavam aquelas correntes enormes naquela época. Hoje em dia, a gente malha e levanta peso sempre. Ouvi que meu pai era parecido com o Arnold Schwarzenegger na minha idade. Bem, quero dizer, sabe, tudo se resume a trabalhar de forma inteligente. Então, nunca toque na sua pintura, todo mundo sabe disso sobre mim. Você nunca encosta na pintura, nem mesmo na sua caixa de ferramentas. E a maneira de fazer isso é pegar um gancho, andar com ele quase meio metro de corrente, estender, e então você só vai desenrolando a corrente até chegar no último elo ou esticá-la toda. Segure o gancho sem encostar na pintura. Para guardar, coloque tudo no chão. No final, o gancho vai na ponta e você pendura invertido. Existem diferentes formas de fazer as coisas, sabe? Você carregava aqueles blocos de roldana enormes e pesados, uns 70 quilos naquela época? Ah, não, eles não chegam a 36 quilos, não. Mesmo os de metal, aqueles pesados? Sim, eles pesam menos de 36 quilos, sério, sim. E eu deveria simplesmente pegá-los pela alça, não 2, mas só pegar mesmo. Mas eles são pesados. Eles são pesados. A gente zoa seu pai, mas o Dave me mostrou um vídeo dele correndo, o que é meio louco, porque você pensaria, né? A gente vai envelhecendo. A gente acha que o Joe só gosta de andar, mas seu pai estava correndo e pulando. Quer rir? Daqui uns 25, 30 anos a gente vai estar assim, sabe? Vai ser exatamente isso. Na casa dos 60 e nossos filhos vão falar, olha isso. O pai tinha cabelo, corria e subia em um container sem apoio. Exatamente. E, sabe, agora a gente zoa, mas a gente vai chegar nessa idade, né? Então é muito interessante. Era jovem quando ele corria e até hoje faço piada com ele. Só estou sendo filho mesmo. Espero que tenham gostado do áudio deste episódio em relação ao anterior. O da próxima semana será ainda melhor, pois terei outro desses para os convidados.
Tenho vários convidados legais vindo aí, então sigam a gente no Spotify, Apple Podcasts, YouTube para ver o vídeo. Valeu, galera! Deus abençoe. Obrigado, pessoal.